Não, estava lá em Recife, mas estava com uma saudade tremenda de vocês, sabia? Sexta-feira pra mim foi um vazio, assim, ó. Assim, que toda sexta-feira a gente tá aqui, curtindo esse momento com vocês. Né? Então, eu tava lá no acampamento, no meio do mato, sendo devorado pelos mosquitos. Né? E não é um mosquito pequeno. Se bem que pra mim tudo é grande, né? Tudo é um pouquinho desproporcional, né? Maior. Mas, assim, foi um tempo muito bacana lá, mas, assim, cara, tá no Mega, no melhor lugar de segurança, que é aqui com vocês, não tem igual. Então, as sextas-feiras, elas não são iguais, né, se eu não passo com vocês. Ai, que fofo, né? Obrigado, gente. Tamo junto, tá? E como é que foi a sexta-feira passada? Foi legal? Mas aprenderam sobre Raab, tudo bonitinho, certo? História bacana. Fechou? Mas vamos lá, gente. A gente está encerrando hoje a nossa série Heróis. Eu quero ser bem rápido com você, não vou demorar, prometo, tá? Mas estamos encerrando a nossa série hoje, e uma série marcada por histórias que inspiram a nossa vida. Histórias que motivam a nossa vida. Hoje eu tive um momento muito bacana com um adolescente lá em casa, que ele chegou para mim e disse assim: Arthur, você falou muito sobre legado no primeiro encontro, e depois eu olhei para a história do meu pai, eu olhei para a história da minha mãe, e, cara, eu quero deixar um legado também. Sabe? E isso me encheu de orgulho, porque é esse o sentimento que nós queremos provocar em você. Você entender que você é uma pessoa comum, uma pessoa como qualquer outra, mas que pelas suas atitudes você pode fazer algo extraordinário e assim ser digno de lembrança. E assim ser lembrado por todos. Então a gente sabe que essa foi uma série onde muitas fotos ocultas elas foram reveladas, né? Para quem veio, viu aí o Abner me expondo em público assim, né? Também coloquei o meu personagem favorito, Capitão América. Tem até o videozinho, né? Lá, pegando o martelo no acampamento, quem estava lá viu. Então é uma série que a gente mostra que todo mundo tem um herói favorito. Todos nós temos. Né? Então não tem como fugir disso. Só que hoje eu quero contar a história para vocês de heróis, ou um herói que é diferente. Ele não tem superpoderes. Ele é diferente dos outros super-heróis. E a Disney, recentemente, lançou o quarto filme dessa franquia, contando uma história que vem tocando adultos, vem tocando adolescentes, vem tocando crianças, vem tocando muitas gerações. Marcando sempre, falando de muitas mensagens. Por exemplo, nesse filme a gente vai ver sobre amizade, nesse filme a gente vai ver sobre ciúme, nesse filme a gente vai ver sobre soberba, a gente vai ver sobre sair da zona de conforto, da importância de estarmos juntos com várias pessoas que amamos, né, de como lidar com mudança, de como lidar com adaptações, de como lidar com perdas, de como a gente lidar com as coisas que a gente ganha. E é interessante que esse filme da Disney, ele segue uma lógica padrão de todos. Né? O Brian Goodall, ele vai dizer o seguinte, que todo filme trabalha com uma linha de criação, queda, redenção e consumação. Como isso, Arthur? A gente sabe que criação, Deus criou. Queda, pecado. Redenção, Jesus. E consumação, o dia que a gente vai estar com Deus. Então ele fala assim, como que isso faz parte dos filmes de hoje? Eu não vejo esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não vejo Jesus no filme. Eu não vejo o pecado no filme. Eu não vejo a criação no filme. Mas todos os filmes hoje, eles seguem essa lógica aqui, ó. Tudo começa muito bem. Tudo começa bem. E aí então vem e surge o quê? Um problema. E depois desse problema surge o quê? A solução, que é quando o herói aparece, né? Ou quando a coisa começa a ser desvendada. E aí, no fim, tudo é perfeito. Tudo termina muito bem. Então, segue-se uma lógica. Então, tudo começa muito bem, surge um problema, aí depois vem, né, a solução desse problema e todo mundo termina feliz. Recentemente, alguns filmes não têm sido assim. Porque o homem tem tentado criar uma lógica diferente dessa. Porque são filmes que mostram que não tem esperança. Por exemplo, Coringa. Por exemplo, aquele filme que saiu agora da Netflix, o Fratura. Tem outras tantas séries aí que têm buscado promover não mais esse aspecto. Mas é muito difícil um filme hoje fugir desse aspecto. E o filme que eu quero falar, ele realmente foca nesse aspecto. E eu quero falar para vocês desse filme aqui, ó. Toy Story. Quem já assistiu aqui? Né? Eu quero fazer inveja para você, porque eu tenho um Woody.
Eu tenho o Woody. Sabia? Eu tenho o Woody. Ele só não está funcionando mais, não puxa mais a cordinha. Perdi o chapéu dele. Mas esse aqui é um xodozinho que eu deixo lá no meu quarto. E eu não vou deixar ninguém ver porque tem risco de alguém roubar. Tá? Como já aconteceu em alguns casos. Esconderam o meu Woody na última vez em cima do ar-condicionado. E como eu sou grande, né, eu não consigo pegar. Né? Então, fizeram essa sacanagem comigo. Mas é interessante que esse filme vai contar a história do xerife Woody, vai contar a história do viajante espacial Buzz Lightyear e de toda a sua turma. Vai contar e vai falar do Rex, que é o cachorro, o senhor cabeça de batata, vai falar do Slink, da Beth. E é interessante essa história porque ela marca gerações. Ela marca a nossa vida. Porém, há um personagem novo nessa história que muda a vida de todos eles, que muda a vida de todos os personagens. E eu quero trazer uma reflexão sobre o Garfinho. É ele aí, ó. Bonitão, né? Todo interessante. Mas, sabe, deixa eu contar algo. A história dele é muito semelhante à nossa. E eu quero compartilhar, eu quero pedir a sua atenção, tá, gente? Eu sei que a gente está numa forma diferente hoje, mas eu quero foco, tá bom? Não quero conversa, eu quero que você preste atenção porque isso pode mudar a sua vida. Ok? Beleza? Podemos continuar? Tá bom? Então vamos lá? Então a gente sabe que existia um jovem e uma criança que gostava muito de brinquedos, que era o Andy. Só que o Andy cresce e então ele vai para a faculdade. E depois de ir para a faculdade, ele pega os seus brinquedos e ele doa para a Bonnie. E aí a Bonnie é apaixonada por brinquedo. Então a Bonnie se diverte com isso, a Bonnie viaja nisso, a Bonnie cresce com isso. Só que chega um momento que a Bonnie sai da fase de um mero bebezinho para um estágio onde ela precisa agora ir para uma creche ou para uma escola. E aí então a mãe dela coloca ela nessa escola e essa creche não permite que a Bonnie leve brinquedo. E essa é uma frustração da Bonnie. E quando o Woody olha para essa situação e vê na cara da Bonnie o medo dela ir para a creche porque ela não pode levar nenhum tipo de brinquedo, ele então se joga na bolsa dela contra tudo e todos. Porque ele sabia que aquilo era algo bom para a Bonnie. E aí então ele se joga na bolsa, ele vai para aquela creche, e ele chega lá naquela creche e ele percebe que a Bonnie está muito triste. Que a Bonnie está totalmente perdida, totalmente rejeitada. E aí então ele corre para o lixo, ele se joga no lixo, ele pega um pedaço de garfo, ele pega uma paleta, ele pega arame, ele pega cola, ele joga em cima da mesa da Bonnie. E na hora a Bonnie, ela, assustada com aquilo lá que apareceu, ela começa a montar um brinquedo, começa a montar algo. E quando ela termina de montar aquilo, ela fala assim, nossa, que bonito! E ela dá o nome de Garfinho. E aquele Garfinho faz todo sentido para ela, porque se torna uma companhia para ela. Ela não está mais isolada. Agora ela encontra um verdadeiro amigo. O melhor amigo dela naquele momento. Só que é interessante que o Garfinho, ele começa a rejeitar a Bonnie. Ele sempre quer voltar para onde? Para o lixo. E ele começa a falar que ele não era nada além de lixo. Ele só queria permanecer no lixo. Ele dizia que não tinha valor. Ele dizia que lá era o lugar dele, porque lá no lixo era um lugar quentinho, e era lá que ele queria ficar. E aí então a gente vê na história que o Woody se sacrifica ao máximo para não permitir que o Garfinho fuja. E aí você vê o Woody passando noites e noites sem dormir, você vê o Woody correndo atrás do Garfinho em muitos momentos, você vê o Woody indo atrás, você vê o Woody pegando ele, trazendo de volta, aí você vê o Woody pulando no lixo, tirando o Garfinho do lixo, colocando ele de novo na cama, e fica aquela guerra. E o Woody, então, vai atrás do Garfinho e aí se dá essa aventura. Só que aí tem um momento que o Garfinho, de tanto insistir, ele consegue fugir. E aí a gente sabe que tudo começa. E o Woody vai atrás do Garfinho. Aí o Buzz fica louco porque ele tem que ir atrás do Woody. Ele tem que ir atrás do Garfinho. E aí nisso a gente vê aquela história mirabolante, tantas outras coisas acontecendo. Mas é interessante que no decorrer da caminhada, o Garfinho caminhando com o Woody, e o Woody ele começa a questionar, cara, por que você gosta tanto do lixo? Ele fala, não, porque o lixo é bonzinho, o lixo é gostoso de ficar ali, é quentinho e tal. E aí então o Woody começa a falar assim, cara, você é importante para a Bonnie. E a Bonnie é importante para você. A Bonnie te ama. A Bonnie não quer que você fuja. A Bonnie não quer que você fique perdido. Ela quer te mostrar que você pode receber carinho da parte dela, você é o melhor amigo dela. E aí então o Woody começa a criar sacadas e fala assim, olha, a Bonnie é o seu lixo. A Bonnie é você, é tudo que ela precisa, você é tudo que, ela é tudo que você precisa, ela
Também é o seu lugar de segurança, é onde você vai encontrar amparo. Sabe o lixo? O lixo não é um lugar quentinho? A Bonnie é 2.000 vezes mais. E aí então o Woody começa a argumentar com o garfinho ali, dizendo para ele, cara, volta para Bonnie. Volta para Bonnie. Você vai compreender e vai encontrar o real sentido de amor. Volta para Bonnie. Só que aí então o garfinho começa a compreender e fala assim, cara, então a Bonnie é o meu lugar quentinho, a Bonnie é o meu lugar de segurança, eu posso confiar nela. E o Woody, sim, você pode confiar. Então é uma das partes mais engraçadas que a gente vê, então, o garfinho querendo correr e ir em direção à Bonnie. Só que as perninhas dele não dá, né? Aí ele começa a tropecar, cair e tal, e o Woody tem que levantar, até que o Woody tem que carregar ele, e a história vai mais longe ainda. Só que o que pega nessa história? O que o garfinho pode mostrar pra gente? Que nós não somos diferentes dele. A história dele é muito semelhante à nossa. E por que, Arthur, que a história dele é semelhante à nossa? Porque ele também foi criado por alguém que o ama. Nós também fomos criados por alguém que nos ama. Nós somos criados por Deus. Nós somos criados para amar a Deus e ser amado por Ele. E nisso, o que acontece no decorrer da história? Nós escolhemos viver longe de Deus. Nós escolhemos o pecado. E aí, com isso, nós abraçamos o pecado, abraçamos esse lixo. E um dos efeitos do pecado é que ele traz separação. O texto vai dizer, pois todos nós pecamos, estamos o quê? Separados de Deus. O pecado nos desconectou de Deus. Agora a gente vive uma vida que a gente não quer a Deus, a gente só deseja o quê? Lixo. A gente só deseja o quê? Pecado. A gente não quer mais saber de Deus, a gente corre para o pecado, a gente se deleita no pecado, a gente se joga no pecado. E a gente quer se distanciar ainda mais do nosso Criador. Então o pecado ele é a causa de todo o mal. Resultado da desobediência de Adão e Eva. E um dos seus efeitos é esse, a distância de Deus. O viver no lixo. E é interessante que o texto vai dizer que o pecado ele tem um salário. E o salário do pecado é a morte. Por quê que é a morte, Arthur? O pecado ele é a separação daquele que dá vida. Deus é a nossa vida. Longe dele, nós estamos longe da essência da vida. Daquele que produz vida em nós. Daquele que traz o verdadeiro sentido para a nossa vida. E nós sofremos as consequências, que é o salário do pecado. Nós nos afundamos no lixo. E aí, com isso, vivemos sem sentido. E vivendo sem sentido, o que a gente encontra? Frustração. A gente vive procurando satisfação, mas encontramos o quê? Vazio, frustração, a vida sem sentido. E nisso, o que a gente faz? A gente se esconde atrás dos filtros do Instagram, dizendo que está tudo bem, mas não está. Está um vazio no nosso coração. A gente se esconde atrás do quê? Da postagem no Twitter. A gente se esconde atrás do quê? De uma foto no Facebook. A gente se esconde atrás de objeto. A gente se esconde atrás de estilo de vida. E a gente se mergulha, então, nesse estilo de vida, por exemplo, de sexualidade. A gente vive então, e mergulha nessa vida de bebida, de droga, de tantas outras coisas, de uma dependência emocional, de mergulhar e falar assim, a minha vida só tem sentido quando eu encontro ele. A minha vida só tem sentido quando eu encontro ela. Sabe, a gente resume o sentido da vida em uma pessoa que pode ser falha conosco. Sabe, a gente se frustra, porque aí a pessoa pode machucar a gente. A gente, então, procura agora encontrar sentido, acabar com essa frustração em lugares que nos envolvem a respeito do pecado e nos levam para o pecado. E a gente fala assim, ó, não, tá de boa. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Então você faz um aniversário, você faz uma festa, você faz isso com o propósito de, cara, vamos levar lá um gorozinho, vamos isso, vamos aquilo. E você acha que está brincando, você está flertando com o pecado, está se afundando. Você está se afundando. Porque em todos esses ambientes vão levar você ao pecado. E aí depois a gente sofre das consequências. E a gente fica chateado por sofrer das consequências. Mas essa é uma lei natural que Deus estabeleceu. Aquilo que você planta, você colhe. Então quer ir para a balada? Vai lá. Quer encher a cara? Vai. Quer se drogar? Vai lá. Quer pegar 1.001 meninas e 1.001 meninos? Vai. Só que eu vou dizer um negócio para você. A Bíblia vai dizer o seguinte, Eclesiastes. Vai. Aproveita da vida. Faz o que você quiser. Faz aquilo que a sua vista alcançar. Mas saiba que, num dia, virá o juízo. E aí você vai se deparar ou com um Deus de juízo,
que é totalmente justo, ou com um Deus de amor, que é totalmente gracioso? A escolha está na sua mão. E você sabe que eu já compartilhei muito da minha história aqui. Muito da minha vida aqui, de procurar sentido nessas coisas. E aí a gente vive nesse mundo que é cheio de frustração, um mundo egoísta, um mundo individualista, um mundo antissocial, um mundo que vive mais de disputa de ideologia do que acolher o outro. E aí então você faz as escolhas erradas. E aí então sofre das consequências pesadas. E aí parece um peso a consequência. Aí você vive, eu não tenho alegria. Eu não tenho isso. Eu só choro, eu só isso. E aí então se afunda nessas doenças mentais, se afunda nesses problemas de psicologia, da questão da mente, psicológicas. Aí vai e começa, cara, eu não quero perdoar porque ela errou, porque ele errou, porque isso e aquilo, falta de perdão para o pai, para a mãe, aquela coisa toda. E só causa problema, só causa mais dor, só causa mais frustração, só causa mais vazio. E é isso que o pecado quer trazer e propor a você. Uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida realmente no lixo. Onde você não tem capacidade de fazer nada que te satisfaça. No acampamento eu disse lá que o pecado é como água salgada. Quanto mais você bebe da água salgada, mais você vai ter sede. Porque ele não sacia. Não sacia a nossa sede. Quanto mais a gente bebe, quanto mais a gente se afunda no pecado, mais a gente vai querer e vai se afundar. É como se fosse uma areia movediça. Ele vai te afundando. Só que é interessante o que Blaise Pascal ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: somente Deus tem o tamanho exato do vazio que existe dentro do seu coração. Somente Cristo pode preencher o vazio que há no seu coração. Hoje a gente vive um mundo de o quê? Pessoas vazias. Vazias do quê, Arthur? De Deus. Vazias de significado. Vazias de sentido. Cheias do seu próprio eu, cheias de egoísmo. E por isso se perdem. E por isso que caminha perdido. Se você for olhar para a história do Garfinho, o que ele queria? O lixo. Porque ele só via o próprio interesse. Ele não via que o Criador queria cuidar dele de uma forma maravilhosa, de uma forma onde ele ia ser sustentado, onde ele ia ser satisfeito. Não. A gente caminha e se joga na vida. Só que aí a gente para e pensa, poxa, Arthur, será que esse é o fim da minha vida então? Lógico que não. De forma nenhuma. Esse não é o fim da história. E o fim da história pode ser transformado, o fim da sua história pode ser diferente quando você entende que existe então um plano de amor. Um plano de amor da parte de quem? De Deus, porque o texto vai dizer, mas Deus demonstra o seu amor por nós, por meio de Cristo, que morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda estávamos aonde? Jogados no lixo. Porque escolhemos o lixo. E aí é nesse Jesus que nós encontramos graça. É nesse Jesus que encontramos esperança. É nesse Jesus que a nossa história muda. E aí eu sempre repito, que não há graça, a vida não tem graça sem a graça de Jesus. Porque ela realmente nos dá sentido. E ela é uma coisa meia louca. Por que ela é meia louca, Arthur? Porque uma pessoa voluntariamente decide morrer no meu lugar para pagar um preço de uma dívida que era minha. Jesus. Então, aquele que deveria morrer pelos pecados, quem que era? Quem que deveria pagar o salário do pecado? Eu e você. Nós deveríamos pagar esse preço. Mas Deus tomou o nosso lugar por meio de Cristo. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço. Não é mérito nosso. É mérito de Deus. Então a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia vai dizer também que Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido. E por que buscar, Arthur? Quando Jesus fala que ele vai buscar, ele tem a certeza de que vai encontrar. Ele vai encontrar. Jesus não é aquela pessoa que está na brincadeira do pique se esconde, que ele não vai encontrar ninguém, ele vai achar. Ele vai achar. E outra coisa que o texto vai dizer é que ele veio para salvar o perdido. Ele veio para salvar. Ele veio para poupar alguém de sofrer. Ele veio para então consolar. Ele veio então para sustentar. Salvar aquele que estava sem sentido. Sabe o que acontece?
primeira coisa que um adolescente hoje vive com uma frustração é: eu quero tirar minha vida. Eu quero tirar minha vida. Eu quero me suicidar. Esse é o primeiro pensamento do adolescente hoje. Porque o pai foi mais firme, eu quero me suicidar. Se o pai disse não, eu quero me suicidar. Se a mãe disse não, eu quero me suicidar. Se tirou uma nota ruim na escola, eu quero me suicidar. Se foi zoado na escola, eu quero me suicidar. Se chegou bêbado em casa e aí tomou um castigo, eu quero me suicidar. Usou drogas, depois de que ficou são, cara, eu não encontro sentido para a vida, eu quero me suicidar. Deixa eu dizer algo para vocês. A gente veio de uma série falando que a vida vale a pena ser vivida. Vale a pena viver. Porque não é no suicídio que você vai encontrar resposta. É em Deus que você vai encontrar resposta. É em Deus que você vai encontrar sentido. E aí então tudo muda. Porque a Bíblia vai dizer que Deus demonstrou o seu amor por quem? Por quem? Por quem? Por vocês. E sabe o que é interessante? A gente vai buscar amor em uma pessoa. Aquela pessoa que está do nosso lado. Amor de pai, amor de mãe, ou alguém que você está se relacionando. Só que esse amor, ele é finito. Ele tem um tempo. Mas o amor de Deus, ele é infinito. Não tem tempo. E sabe, muitas vezes esse amor que você está vivendo, está buscando, é aquele amor que vai pegar algo que você errou, vai trazer de volta e vai jogar na sua cara, dizendo assim: olha quem você é. Olha quem você é. Olha o que você fez. Olha os seus erros. Sabe? Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele lança no mar de esquecimento tudo aquilo que você fez de errado. E quando ele lança no mar de esquecimento, isso quer dizer que ele não vai tirar mais de lá e jogar na sua cara. Porque a partir do momento que você crê nele, confia nele, você vai receber do amor dele, da graça dele, do poder de transformação dele, e não de acusação. Então a nossa história muda. Tudo muda. Porque o preço foi pago. Lembra que eu tenho falado muito? A gente não luta contra o pecado porque a gente não entende o preço que foi pago. A gente não entende o preço que foi pago. Foi a vida do próprio Deus, por meio de Cristo, que estava naquela cruz no meu e no seu lugar. Deus, ele poderia muito bem ficar no lugar dele e dizer assim: ó, deixa esses adolescentes jogados. Deixa aí, deixa eles correrem, deixa eles fazerem o que quiserem. Mas não, ele preferiu mudar a sua história. E como que a gente muda de história, Arthur? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E há uma única exigência para você viver isso. A fé. A fé. No Deus que tomou o seu lugar e morreu a sua morte. O Deus que pagou o preço do pecado. Então o nosso Criador, ele não nos abandonou. A verdade é que nós abandonamos o nosso Criador. Mas a partir do momento que a gente crê em Jesus, a gente vive um relacionamento crescente com Ele. A gente tem agora a possibilidade e a certeza de voltar para o Criador e permanecer nele. Sabe, o Garfinho, ele precisava entender o que era verdadeiro amor. Ele precisava entender isso. Ele precisava entender que ele era amado pelo Criador. E era interessante que, olha aqui, ó, você vai ver em todos os brinquedos do Andy ou da Bonnie. Todos aqui tinham uma marca, dizendo que tinha um dono. Estavam lá. Aqui está o nome Andy. Do outro está o nome Arthur, só que meio apagado. Só que eu marquei isso aqui para quê? Para que todo mundo soubesse que é de quem? Meu. E que se é meu, pertence a alguém. E quando eu perco isso, ou quando a gente perde algo, qual que é a nossa atitude imediata? Procurar. E desesperadamente. Certo? Então, deixa eu dizer algo para vocês. A partir do momento que vocês creem em Jesus
Vocês são marcados pelo sangue dele. E se vocês foram marcados pelo sangue dele, nada e ninguém pode tirar isso de vocês. Nada e ninguém pode tirar isso de vocês. Mas há uma responsabilidade de vocês em viver em um relacionamento crescente com ele. Sabe? A gente está marcado. E o nosso valor a gente encontra em quem nos criou. Nós somos marcados. O preço foi pago. O nome de Jesus está cravado em nosso coração. E isso muda a nossa história. E em tudo que a gente vive agora, a gente deve olhar para quem? Para Jesus. Para Jesus. E aí então a gente vive para a glória dele. Porque o que eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. Quando você olha para você mesmo, você só vai enxergar pecado e um ser condenado. E quando você olha para dentro de você, você vai ver, cara, como eu sou um cara ruim. Como eu só faço aquilo que desagrada a Deus. Mas, quando você olha para Cristo, você então compreende que você é salvo e o quê? Amado. Você é amado. O Garfinho, ele queria viver no lixo porque ele não entendeu o propósito de vida dele. Mas aí chegou um momento que o Woody foi lá e deu um motivo para o Garfinho viver. E qual que era esse motivo, Arthur? Que o Woody fez o Garfinho entender. O Garfinho ali compreendeu, através da vida do Woody, que ele era amado pela Bonnie. E que ele foi feito para amar a Bonnie. E assim ser amado por ela. Então eu estou aqui, de forma rápida, somente para lembrar o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é amar a Deus e ser amado por Deus que te criou. Esse é o maior super-herói. Esse é o maior super-herói. Então, para refletir e praticar, você não foi feito para viver no lixo. Você não foi feito para se afundar no pecado. E vocês estão cansados de ouvir tanto a mim como o Abner bater na tecla a respeito desses pecados. Sabe, as pessoas falam assim, não, Arthur, é difícil vencer pecado. Arthur, eu não consigo. As influências são mais fortes do que eu. Sabe, uma coisa que eu aprendi recentemente, para finalizar. Adão, quando ele pecou, qual que foi a primeira atitude de Adão? Correr, né? Se esconder. Né? Adão nunca tinha sentido aquilo. Adão não sabia o que era medo. Adão não sabia. Só que quando ele sentiu medo, o que ele fez? Se escondeu. E quando Deus chamou ele não quis nem aparecer. Deus então teve que ir ao encontro dele e falar assim, ô bonitão, chega aí. Vem aqui, vamos acertar uns negócios aqui. O que aconteceu aqui? Quando a gente peca, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Se esconde. Qual que é a outra coisa que a gente faz? Mente. Qual que é a coisa que a gente faz? Ilude. A gente se torna o artista. A gente ganha o Globo, né, o Oscar pela atuação. Mas uma coisa que eu aprendo depois, porque Deus vai lá e trata Adão. Deus vai lá e ama Adão. Deus vai lá e dá uma nova oportunidade para Adão. E aí então lá em João, a gente vai ver o apóstolo, o discípulo amado dizendo que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que Adão mostrou ali para mim? Que o amor dele não estava em Deus. O amor dele estava no medo. Porque se ele verdadeiramente amasse a Deus, entendendo o verdadeiro amor, o medo iria embora. Então eu quero que você aprenda. Se você verdadeiramente ama Jesus, todo o medo que você tem de confessar pecado, de fazer o que é certo, ele vai embora. Então, sabe a frase que eu repito sempre aqui? Ame a Deus e faça o que você quiser, pois o amor a Deus purificará todas as suas intenções.
Porque o verdadeiro amor a Deus vai lançar fora todo o medo. E aí então você se joga, cara, nos braços do verdadeiro super-herói, que é o nosso Deus. Então, quando eu olho para mim, só vejo pecado e condenado. Mas quando eu olho para Cristo, me vejo salvo e amado. E o nosso propósito é amar e ser amado por nosso Deus. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E aí você, ter o seu tempo com Deus. Às vezes você precisa reajustar seu relacionamento com Deus. Confessar os seus pecados que você cometeu durante a semana. Confessar as brigas, os erros, as falhas. Às vezes você precisa colocar diante de Deus e pedir para que Deus venha tratar o perdão no seu coração. E você então venha reajustar com a sua família, com seu pai, com sua mãe. Às vezes você passou por uma semana complicada e se deixou ser influenciado pelas redes sociais. Você se deixou ser influenciado pelas amizades. E você fez coisa errada. Você, possivelmente no fim de semana passado, pode ter enchido a cara e aí encontrou vazio. No fim de semana passado, você pode ter beijado 2, 3 e encontrou vazio. Você pode ter brigado com seus pais e encontrou vazio. Você pode ter sofrido bullying, alguma coisa, e encontrou vazio. Mas deixa eu dizer algo para você. Em Jesus, você vai encontrar abundância de tudo aquilo que você precisa. E aí, então você não vai mais ligar para as pessoas. Você só vai se importar com aquilo que Deus pensa sobre você e aquilo que Deus tem para você. Então ame a Deus acima de todas as coisas. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada adolescente aqui. Te pedir que eles recomecem. E como a gente não cansa de falar, que o Senhor não se cansa dos nossos recomeços, se de fato forem recomeços. Então te pedimos, ó Deus, que o Senhor toque o coração de cada adolescente aqui. Não é o que eu falo, não é o que eu faço, não é o que o Abner fala, não é o que o Abner faz, não é o que a Thaís fala, não é o que a Thaís faz que vai transformar a vida de cada um deles. É o poder do Espírito Santo que vem do alto, que transforma a vida de cada um deles. Então a gente pode bater na tecla, repetir, nada acontecer. Mas quando o Senhor entra na jogada, as coisas mudam, as coisas transformam. E é isso que eu peço a Ti, Deus. Protege a vida de cada um desses adolescentes. Protege a mente de cada um desses adolescentes. Protege o coração de cada um desses adolescentes. Faz com que eles enxerguem e discernam, Pai, as motivações dos seus corações. E aí então a motivação seja de Te agradar, seja de Te adorar, de viver diante da Tua vontade. E assim experimentarem o bom plano, o maior plano de amor que o Senhor tem para a vida deles. Expresso, ainda que por meio do pecado e afetado pelo pecado nessa terra. Porque o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é Deus que faz o vazio ganhar cor. O lugar de esperança, então, transbordar de esperança. E nós Te pedimos, ó Deus, que isso aconteça no coração de cada adolescente. É isso que eu peço a Ti. E desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.